agora para cortar? Depois a gente se vira. Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Verdadeiro Selfie. Vamos falar hoje sobre os transtornos da beleza, assunto muito importante, né? Na semana passada a gente falou sobre o toque, agora a gente vai dar continuidade falando dos transtornos da beleza. Eu vou começar apresentando aqui Arlindo Salgueiro, Leonardo Paterlini e eu, Júlia Soares Henriques. Não esqueçam de se inscrever, de colocar o like para dar força para o nosso canal. E estamos também para tirar dúvidas, né? Coloquem seus comentários no canal. E fazendo uma retrospectiva aí dos transtornos da beleza, o que são esses transtornos da beleza, né? Primeiro eu vou colocar para vocês o que são esses padrões de beleza, que eles são cíclicos. Se a gente pensar, há 50 anos atrás era um modelo de beleza, que eram mulheres mais arredondadas, mais curvilíneas. Depois mudou para as mulheres extremamente magras, né? Aquelas modelos bem longilíneas, magras. E hoje está um meio termo, já uma aceitação maior das curvas, enfim, tá? Quem desenvolve um trabalho bom nesse sentido é a Elizabeth Badinter. Sim. Né? Que eu acho que seria interessante se aprofundar, né, nesse sentido, ver esse histórico da beleza. Como ele vai mudando de tempos em tempos. E os transtornos da beleza são justamente o quê? Como o nosso canal é Verdadeiro Selfie, né? É quando eu me afasto de mim e crio um padrão de beleza que está muito distante de mim. Então, por exemplo, eu crio lá o modelo da Barbie, né? Muitos anos foi aquele modelo, aquele tipo de beleza, e as meninas daquela geração, elas tinham como o projeto de vida o quê? Ser parecida com elas. Elas não criaram um próprio modelo dentro delas que se aproximem da própria origem. E isso intensificando, como nós não gostamos de rotular, né, as doenças, a pessoa tem o transtorno, ela está vivenciando o momento que ela tem o transtorno. Eu vou colocar para vocês os 4 transtornos aí que são mais os principais, sendo que 3 deles atingem muito mais mulheres do que homens, e vai ter um que atinge proporcionalmente homens e mulheres. É isso que a Júlia está colocando, eu acho extremamente importante, porque há uma tendência de se rotular, né? A pessoa tem isso, não, ela está assim, né? Porque nós somos um vir a ser. Eu acho que assim como a gente se fixou em determinado comportamento, a gente pode mudar. Sim. E aí eu vou colocar para vocês os 4 principais, que é anorexia, bulimia, vigorexia e ortorexia. E esses 3 primeiros, anorexia, bulimia e vigorexia, eles atingem mais, e ortorexia, os 4 na realidade, eles atingem mais as mulheres, mas o vigorexia ele também atinge homens, que são, eu já vou começar a explicar que é a questão do homem ter extremamente preocupação, obsessão pelo vigor físico. Então vamos supor, ele criou lá um personagem e ele quer ser parecido com aquele personagem. O Rambo. O Rambo, o He-Man. É interessante porque quando a gente vai nas academias, é muito fácil identificar esses padrões, assim, porque tem sempre aquelas pessoas com umas regatinhas que diz animal, monstro, esse pessoal que é forte, que fica fazendo, se olhando no espelho constantemente. É o narcisismo, são narcisistas, né? Mas é um transtorno de imagem, lógico, um transtorno dismórfico corporal, que faz com que as pessoas nunca estejam satisfeitas com o seu corpo. E aí elas constantemente tentam cada vez, e aí usam anabolizantes, usam diferentes tipos de coisas para potencializar isso aí. Ou seja, é como se fossem drogas, são drogas, mas elas querem potencializar a si próprias. E na verdade as pessoas portadoras desse transtorno, elas estão negando
a sua fragilidade. Elas querem se afirmar na força, no vigor. Veja, nós somos também força, mas nós somos fragilidade. Né? Então, quando nego algo em mim, é que cria-se o transtorno. E a anorexia é a obsessão, a mulher, geralmente, é maior esse transtorno em mulheres, e a obsessão por ser magra. Pela magreza. Pela magreza, custe o que custar. Então, como ela fica naquela obsessão, ela se olha no espelho, ela tem um corpo saudável e ela se vê extremamente gorda. Então, ela para de comer, ela se abstém de comer, e aí que se dá o processo da doença. Né? Porque ela cada vez mais vai emagrecendo e nunca está bom o suficiente. A ponto de mulheres com 1,70 m pesar 40 quilos, né? Já é um estado bem avançado da doença. Tem as bulímicas também, que são as pessoas que comem compulsivamente e aí elas depois vomitam, se sentem culpadas e aí elas vomitam. Também nunca, por não estarem satisfeitas, sempre é ligado com a autoimagem. Elas não estão satisfeitas com o que elas realmente Veja, é um conflito de duas compulsões, né? A compulsão de comer e a compulsão de querer ser magra. Aí é o toque. Aí o vômito é aquilo que anula aquilo que ela fez com ela. Ela come, aí para anular aquilo, ou toma laxantes, ou na anorexia também. E faz muito exercício, faz abdominais, caminha, e aí... Exageradamente. Exageradamente. Ou seja, não é só o fato de não se alimentar, é o fato de não se alimentar e fazer muito exercício para gastar aquilo que supostamente na cabeça delas elas consumiram. E muito importante também, gente, a gente colocar assim, quando que isso começa a ser um processo de doença? Quando eu deixo de cumprir com as minhas atividades. Então, por exemplo, eu me acho gorda e eu não vou trabalhar por conta disso. Eu não vou me relacionar com as pessoas, eu vou cada vez mais ficando no meu isolamento social. Diminuindo o vínculo social. Um transtorno muito interessante, que lógico que as pessoas podem se identificar também, e a Júlia vai falar o conceito, é da ortorexia. A ortorexia são pessoas extremamente ortocorreto, né? Significa correto, com alimentação extremamente rígida, correta, adequada, e que ela não se permite, por exemplo, ir a um restaurante. Ela vai ao restaurante, mas ela leva a marmita dela. Não come comidas industrializadas, com agrotóxicos, com fritura, carne, ou seja, a dieta, a alimentação dessas pessoas é muito restrita. E aí também elas se limitam, porque elas vão nos locais e elas não se alimentam com aquilo, ou elas levam a comida delas, ou elas nem vão, porque elas se restringem, convívio social. Mas é importante, veja, a gente não está falando que as pessoas não devem ter uma comida saudável, sim, mas é a rigidez com isso, né? Tudo no extremo é complicado. É o extremado, porque ela tenta criar, por exemplo, a juventude. Então uma pessoa que está numa crise com a sua idade, né? O homem que está com 60 anos, ele quer dar um jeito dele criar todo um ritual de alimentação para ver se ele vai chegar nos 40, nos 50. Não só isso, né? Os transtornos dismórficos, lógico que esses são os 4 mais importantes, sim, mas a gente pode falar do Michael Jackson, que ele tinha algumas partes do corpo, algumas características do corpo. Quem conhece o Michael Jackson, porque talvez tem pessoas que são muito novas e não conheceram, mas acredito que a maioria ouviu falar pelo menos. Ele tinha esse transtorno dismórfico, que ele se olhava e ele não gostava do nariz, não gostava da cor dele. Não gostava do que ele via, né? E aí constantemente ele fazia cirurgias para modificar aquilo. E o que acontece hoje muito você falou das pessoas de idade, que as pessoas de idade elas negam a idade. E aí elas querem se parecer mais novas, e aí elas vão fazer um monte de coisas, enfim, nem vou dizer o que vou fazer, porque senão vai ter muita polêmica. Mas elas vão fazer um monte de coisas para parecer mais novas. Elas vão usar artifícios para negar aquela realidade que, olha, estamos envelhecendo, eu estou envelhecendo. O Leonardo está levantando um aspecto, né, que eu já atendi muitos casos assim, de homens, né, que chegam nos
55, 60 anos, negam realmente a idade. Ele é jovem e a mulher dele é velha. Então, ele abandona a mulher, porque ela é velha, e constitui uma garota de 20, 30 anos, para ele poder se vitalizar, se sentir jovem. Né? Afirmar a juventude, afirmar a juventude dele. a partir de alguém. Mas é importante levantar o assunto das características. A gente estava comentando das raízes culturais. Porque que acontece? Uma pessoa que nasceu na Itália, ela tem umas características. Uma pessoa que nasceu em Israel tem umas características. Cada pessoa, cada cultura nasceu na África, tem suas características. Tem suas Aí você características. viaja ou vai, essa globalização fez com que pessoas e cidades cosmopolitas sejam muitas diferenças. E parece como que as pessoas não aceitam a sua raiz. É como a gente estava comentando, é como se uma macieira quisesse ser um laranjeiro, um laranjo. Eu diria assim, uma borboleta querendo ser passarinho. Ou um elefante. Um elefante, borboleta. A comparação é o que há de mais perverso para a nossa Você personalidade. nega você e você quer se parecer a. Aí quando você não é aquilo que você é e você nega e você quer se parecer a, esse distanciamento, esse vazio existencial é que gera, pelo geral, a maioria dos transtornos. Então eu acho que é importante a gente conceituar um pouco algo que a gente já delineou em outros vídeos, que é a questão de eu me aceitar. Né? De forma profunda, mais profunda. A aceitação do meu corpo. O corpo é o reflexo do meu ser, que entra em contato com o social, que entra em contato com o mundo. Mas eu primeiro, antes, tenho que me apropriar dele. E eu ser aquilo que eu sou, genuinamente. Eu sou baixo? Eu sou baixo. Eu sou branco? Não sou negro? Eu tenho cabelo castanho? Não tenho cabelo loiro? Veja, então, eu me apropriar das minhas características. Porque cada vez que eu me distancio das minhas características, eu estou me alienando. Eu estou me distanciando do meu ser. E aí, o que eu começo a fazer? Eu projeto aquilo que eu idealizo nos outros. Por exemplo, né, Arlindo, a gente que vê muito hoje é as redes sociais. Né? A pessoa cria modelos, cria padrões de acordo com a rede social. E aí ela se nega. Antes era mais a televisão, agora está mais a internet. As pessoas querem parecer-se a. Qualquer então, pessoa menos eles. Uma paciente que queria ter olho azul. Então ela foi colocar a lente de olho azul. Veja, ela está se distanciando, está negando a própria característica. E negando a própria característica, ela está negando os pais, a origem dela. Veja, então eu tenho que me aproximar de mim, me integrar de mim. Você não se nutre. Quando você perde esse alimento que vem da raiz cultural, que vem da família, que vem de você se aceitar de forma profunda. É aceitar quem você é, de fato. Como você falou, baixo, alto, magro, amarelo, azul. E na medida que eu me distancio de mim, eu me desrespeito, eu me alieno de mim mesmo. E como é que eu posso respeitar o outro se eu desrespeito o meu próprio ser? Esse corpo, ele tem que ser vitalizado. E ele é vitalizado através do afeto e da sexualidade, que vai torná-lo vivo. Mas para eu entrar em contato com o outro, eu antes tenho que estar em contato comigo mesmo e me reconhecer. É legal a gente colocar o espelho, trazer uma imagem, a imagem é semelhança. Quando você se olha no espelho, nos transtornos dismórficos, você não se reconhece. Você se vê de uma forma diferente, porque você não está... a imagem que você tem interna, a tua imagem, ela não é refletida no espelho. É outra imagem que é refletida no espelho. Aquilo que você não gosta, aquilo que você nega, e aí você não quer ser assim. E você, ao não aceitar essa distância que há entre o que eu sou e aquilo que eu vejo, é que causa... Uma coisa interessante das manias que aparece nesses transtornos é que quando eu, por exemplo, não me aceito baixo, a minha tendência é o que é? Eu ficar visualizando todas as pessoas altas e vendo na altura uma qualidade. E aí eu sofro porque eu não sou alto. Veja, eu sou o que eu sou. Eu tenho que me reconhecer na minha estatura. Não tem nenhuma qualidade a mais em ser alto. Cada um tem a sua qualidade, tem a sua forma de ser. Tem as suas características, né? Exatamente.
Inclusive, gente, eu vou colocar para vocês que foi essa pesquisa que saiu lá do Laboratório de Psicologia da PUC do Rio de Janeiro, mas foi uma pesquisa que envolveu 7 países. A Júlia fica feliz com isso. Tá muito realizada, fala a pesquisa. A pesquisa é que qual é o biotipo que a mulher brasileira quer ser. Foi feita com mulheres de 10 a 64 anos e eles colocaram o seguinte, que a mulher brasileira quer ser loira, o que para ela é uma mulher bonita. É loira, de olhos claros, cabelo liso, cintura fina, seios grandes e bunda grande. Então, esse é o padrão. Então, qualquer pessoa que foge desse padrão é feio. E aí o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai se transformar, ela vai querer fazer cirurgias, pintar o cabelo, para poder estar de acordo. E só que ela está perdendo a condição dela ser ela mesma. De ser autêntica, da autenticidade. Porque ela está se artificializando, então ela não é nada. E isso vai gerar o quê? Depressão, angústia, porque ela não está correspondendo ao ser profundo dela mesma. Tudo precisa passar por esse reconhecimento, essa profundidade que eu tenho comigo mesmo. E aceitar o processo da vida. Sim. Né? Porque a gente nasce, depois vai se modificando, vai criando vigor e depois vai perdendo vigor. O cabelo preto, tem cabelo, depois o cabelo vai caindo, aí vai ficando mais velho. A gente tem que aceitar e ir se ajustando a cada etapa da nossa vida. Reconhecer os valores. Se a mulher tem um cabelo cacheado, né, ela tem que reconhecer nele a sua beleza. Por que tem que ser o liso? Veja, eu estou fazendo uma comparação. E toda comparação é alienante, é perversa. Né? Eu não tenho que me comparar, porque eu me distancio de mim. Eu tenho que ser aquilo que eu sou. E aí sim eu estabeleço um equilíbrio psíquico dentro de mim. E o verdadeiro self, a autenticidade. Sim. Mas é isso aí. Se inscrevam no canal, participem conosco. Ótima semana. Dê um like, perguntem. Vamos lá, olha. Gostaria que vocês anotassem aí perguntas que vocês tenham que fazer. A gente está respondendo todas. Né? Veja, será um grande prazer que a gente veja isso cada vez mais movimentado, porque quanto mais movimento do nosso canal, mais ele poderá continuar de pé. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço.